Você não sofreu algum preconceito? Porque você começou a ver diagnóstico onde os outros não estavam vendo. Tiago, ainda hoje eu sofro preconceito. Então, assim, aqui na cidade, Sim. criou-se um rótulo da Adriana. Aham. A Adriana dá diagnóstico demais, tudo pra ela é autista. Aham. Sendo que, ao contrário disso, a mãe mostra que é viciada. Né? Sei. Pela experiência do autismo, o que eu mais atendo é autismo. Mas eu fui fazer a questão da... Como eu vou conversar com o Tiago, eu vou olhar aqui a população do Piauí. Sim. Nós temos 8 milhões e 800 mil em média de população. Ou então, seja... vão ser 64 mil, no mínimo 64 mil autistas. Chutando baixinho. Chutando baixo, calculando 2% da população piauiense, seria por baixo 64 mil autistas. Então, gente, não é que eu dou muito diagnóstico. É porque o diagnóstico... Não, menino, daria 160 mil. Calculando. Daria 160 mil. Boa, agora, aí, se você pegar... Porque, vamos lá, 8 milhões... Então, 800 mil é 10%, 80 mil é 1%. Jogando quase 2%, daria 160 mil. Aí, se você pega distribuição aos dois aqui, né? Depois tem filho com autismo, não sabe por quê. Mas se eu pego e divido por 5 aqui, para calcular mais ou menos as bases etárias, 1/5 dessa população são crianças. Então, eu teria mais ou menos 30, 40 mil crianças aí com autismo... 30, 40 mil, mais ou menos, crianças com autismo ali até os 12 anos de idade, umas 30 mil no estado. Imagino. Né? E aí, se a gente for parar para pensar que a densidade do estado se concentra muito aqui em Teresina, então é para ter criança para um caramba. O que tem aqui, na verdade, é totalmente muito pouco. E 84 mil na última. Pronto, então 884 mil é só a gente colocar os mesmos 2%. Então... a gente teria que ter pelo menos 16 mil pessoas com autismo aqui, diagnosticadas. Pelo menos dessas aí, 3 mil crianças, 4 mil crianças diagnosticadas com autismo. Então, assim, tem 4 mil crianças diagnosticadas hoje, aqui em Teresina. Eu imagino que tenha. Porque nós já temos 20 neuropediatras, né? Então já tem. Então, eu fui rotulada de... Dá diagnóstico demais. Tudo para ela é autista. Mas não é que tudo é autista, porque são muitos autistas mesmo. E aí, lógico que você o teu olhar, né? Vai refinando. Vai refinando. Não tem jeito, a experiência, o tempo, né? O nome diz, experiência é tempo, né? Tempo de... Sim. E o olhar da gente, a consulta cada dia ficou mais demorada, porque precisa ver mais detalhes. Não tem jeito para ver detalhes. Demanda tempo de consulta. Não tem como você analisar uma criança muito rápido. Teve uma pesquisa que saiu no Canadá também, essa pesquisa, mas a realidade do Brasil não deve ser muito diferente. 94% das crianças que era levantada a hipótese diagnóstica de autismo, ou seja, existe um risco de autismo, tá? Em 12 meses, 94% confirmava o diagnóstico de autismo. Então, na média, essa suspeita de risco de autismo, em um ano, ela se confirma. Em 94% dos casos. Então, assim, uma margem de erro de 6%, quase nenhum transtorno de saúde mental tem uma margem de erro de só 6%. De fato. Se eu pegar esquizofrenia, transtorno bipolar, transtornos de personalidade, não tem uma margem de erro de só 6%. Então, não é um diagnóstico tão impreciso assim. Sobretudo para quem tem experiência de fazer. A maior parte das vezes é ignorância e pouco conhecimento de quem não está percebendo o diagnóstico. É o contrário. E as nuances da comunicação é que nos chamam a atenção. Então, eu falo no dia a dia, né? Observar a comunicação não verbal, muito mais do que a verbal em muitos casos. Sim. E precisa ter realmente o feeling disso, né? De perceber que a criança não entende a intencionalidade do outro, né? A Sofia chegava nos playgrounds com 2 anos e ela usava sempre a mesma frase. Você quer ser meu amigo? Tiago não mudava, era a mesma frase. Ela vinha muito chateada, chorando. Mamãe, não querem ser meu amigo, minha filha, mas você quer... no playground eles não querem ser seu amigo, eles só querem brincar com você, chamar pra brincar. E ela não entendia, Tiago, essa nuance. Com 2 anos elas nem chamam pra brincar. Com 2 anos é o seguite, você para, olha o coleguinha. Se ele olhou na tua cara e sorriu, é nóis. Cai dentro que você vai brincar junto, acabou. E elas convidavam. Então ela não tinha. Fica muito formalzinho, né? Aí todo mundo olha com aquela cara de... As criancinhas olham com aquela cara de tipo... Da onde que você veio? Que planeta, entendeu? Porque ninguém fala, você quer ser um amigo, você quer brincar comigo. Criança nessa idade simplesmente
olha o que você tá fazendo e entra na brincadeira. Tem um monte de menino correndo, tu corre atrás. Acabou. Virou amigo, né? Então, é atípico. Eu também tenho 2, né? Então. E o meu mais novo é isso aí que você tá descrevendo. Aí a mais nova foi mais fácil, entre aspas, o diagnóstico, porque eu já estava com uma em casa, o olhar veio mais cedo, né? Clarice as manifestações foram um pouco mais tardias, porém, a Clarice foi prematura, então ela iniciou intervenções precoces pela prematuridade. E eu já sabia claramente que a prematuridade era um risco maior, né? Então, a Clarice, por ter sido prematura, já tinha um risco maior. Aquelas causas, né, extragenéticas, e a minha já juntava a genética. E agora a epigenética ainda falou, opa, então, e o ambiental da prematuridade, né? Então, Clarice já estava na terapia. Já tinha genética, epigenética e ambiental. Então, tudo junto. Então, Claricinha já estava ligada, iniciou a intervenção precoce pela prematuridade, na intencionalidade da prematuridade. E o que claramente me manifestou foi a hiperreatividade auditiva. Então, as minhas 2 filhas, o sensorial chamava a atenção cedo. Então, hiperreatividade auditiva. Clarice chorava muito, chegava nos ambientes, nós temos famílias numerosas, tanto do lado paterno quanto materno. Imagina, nós falamos às vezes em tom alto, e ela desregulava claramente. E o transtorno do sono também. O plus da minha segunda foi o transtorno do sono. Presentinho difícil. Presente, que é uma tortura chinesa, né, gente? A indução e manutenção do sono. E não se usava melatonina na época, né? A maravilhosa melatonina é de advento agora. Que tem demonstração científica de eficácia para autismo. Então, a minha mais nova me chamou a atenção as questões sensoriais, mas mais da hiperreatividade auditiva. Ela não tinha assim, uma marcante alteração da parte da alimentação, não teve, mas a parte de processar também comandos, eu notava que ela tinha dificuldade. Quando ela estava imersa numa brincadeira, ela ignorava comandos, que é outro sinal de alerta, né? A Clarice ia brincando, ela chamava Clarice, e a Clarice lá no mundo dela, brincando. E a Clarice foi bem mais seletiva nas interações. Ela me ficou mais clara a questão interacional. A minha mais nova, mais do que a mais velha. A Sofia é aquela que todo mundo é legal, abraça todo mundo. E a Clarice é aquela que, para se aproximar... Isso é um ponto muito importante. Esses 2 polos, né? O excesso de suporte e interação. Não é a ausência de comunicação, é a alteração na comunicação social. Não é a ausência de interesse social. É a alteração na reciprocidade, na orientação, no interesse social. Então, ambas tinham. Teve uma vez que eu fui até numa escola, e aí estava acompanhando uma criança por lá, e a professora falou, nossa, Thiago, eu nem achava que ele tinha autismo, porque no primeiro dia, ele veio, já sentou no meu colo, já falou comigo, já me abraçou. Falei, quantos alunos tem na sua sala? Ela, 18. Quantos no primeiro dia sentaram no teu colo e te abraçaram desse jeito? A hora que eu falei isso, a professora fez assim, ó. Porque nenhum, né? Então, você tinha os 2 espectros. Uma que tem pouca distinção e que vai ser colega de todo mundo e que talvez senta perto demais, chega perto demais, encosta em todo mundo, pega em todo mundo, abraça demais, que é muitas vezes um espectro que a gente vê, que é uma alteração da reciprocidade social. Porque não lê a expressão facial para saber que não tá legal. Não valida se pode chegar perto demais, tem intimidade com quem ainda não conquistou a intimidade, não percebe esse feedback comunicativo social, né? E às vezes no outro espectro é aquele que tem menos interesse, que quer brincar mais sozinho, que foca um pouco mais. É a mesma... E nós estamos no TEA do mesmo jeito. É a mesma... E no mesmo padrão de comunicação social.